Olá, você que está vendo esse vídeo, que a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo possa encher o teu coração, possa entrar onde você estiver nesse momento, tocando o teu coração e te fazendo mais próximo dele, do ressuscitado, daquele que passou pela cruz, por amor a nós. Se você está vendo esse vídeo no meu IGTV, é porque você já me segue, no meu Instagram você já me conhece, e afinal esse vídeo não é para me apresentar, mas é para apresentar aquele que é o único consolo em momentos como esse que nós estamos vivendo. Vivemos uma quarentena e que, na minha visão, é uma visão pessoal, é algo profético, porque somos obrigados a viver uma quarentena num período quaresmal, no meio de um mundo que já abandonou essas práticas, na sua maioria das pessoas, há muito tempo. Como diz o Papa Emérito Bento XVI, nós vivemos num mundo pós-cristão, não vivemos mais um mundo cristão. E a maioria dos nossos irmãos batizados, que de alguma maneira foram tocados, passou por eles o Evangelho, eles foram se afastando das práticas, não é, que aprendemos lá do início da igreja, que aprendemos historicamente na tradição cristã e que nos levam para mais perto de Deus. Enfim, é um tempo de pandemia, um nome que assusta, um nome que assusta a muitos. É um tempo de um vírus que, invisível a olho nu, tem causado catástrofes aos olhos da humanidade. E fazendo a minha oração ontem e hoje com a palavra de Deus, né, a minha Lexio Divina, meu devocional, como você chame na sua tradição cristã, não é? E eu quero falar para todo cristão, e eu já começo esse vídeo dizendo que se você não é cristão e que se Cristo não é o centro da tua vida, não é o centro da tua história, se você não professa aquilo que nós professamos no credo apostólico, que Ele é Senhor, que Ele está à direita do Pai, que Ele é Deus, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou e que Ele voltará em glória para julgar vivos e mortos, talvez não sirva muito, porque eu trago aqui aquilo que é a palavra dEle. A igreja nos ensina que a palavra de Deus ela é inerrante quando ela fala de fé e de moral. A palavra de Deus não erra. Ela não erra quando ela fala de fé e de moral. A Bíblia, ela não é para nós um livro de biologia, um livro de história. Pode ter um ou outro equívoco nesses pontos, mas não é sobre isso que ela quer falar. Ela quer falar para nós da verdade da fé, da salvação. Eu venho trazer uma palavra que diz para nós que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode matar a alma. Vivemos num tempo em que as pessoas estão morrendo de medo de morrer de um vírus, morrer de fome numa suposta falta de alimentação que eu não sei de onde tiraram isso. Enfim, correm aos supermercados, às compras, desobedecem chamados governamentais para uma quarentena, para que esse vírus não se espalhe. Mas tudo isso porque se esquecem daquele que é princípio e fim de todas as coisas. Se somos chamados a uma quarentena forçada no período quaresmal, que seja Ele e a Sua palavra que nos guie por um caminho correto, diante daquele que sabe tudo e que está presente em tudo. Diante de um Deus que não prometeu que iria nos livrar de todas as coisas. Não. Ele prometeu que em tudo, mesmo que nos afogássemos, estivéssemos em meio ao fogo, em meio à perseguição, Ele estaria conosco. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Toda outra é uma verdade vazia, que talvez alimente o ego, a alegria mundana de alguns, que acham que vão parar de sofrer se tiverem Jesus como Senhor, e não entendem que apenas na pátria definitiva é que pararemos de sofrer. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Enfim. E eu quero trazer para você uma palavra que está no livro do profeta Oséias. Se você pode, pega a tua Bíblia. O profeta Oséias é alguém que teve seu ministério acontecendo lá pelo ano 720,
entre 750 e 720 a.C. E ele tem toda a sua pregação em cima, baseada em uma experiência forte e pessoal com Deus. Oséias tem uma experiência pessoal e forte com nosso Senhor. E nessa experiência pessoal e forte com nosso Senhor de Oséias, a palavra de Deus nos chama a entender momentos como esse. E eu quero partir do capítulo 2, a partir do versículo 4, quando diz: protestai contra a vossa mãe, protestai porque já não é minha mulher, já não sou seu marido. Afaste ela de sua face suas fornicações e seus adultérios entre os seus seios, para que eu não desnude como no dia do seu nascimento e não a torne como um deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca e não deixe perecer de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu adultério, desonrou-me aquela que me concebeu. Ela disse consigo: seguirei os meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e minha bebida. Irmãos, essa mulher, que é figura de cada um de nós, fracos, vacilantes, débeis, como diz Santa Teresinha, do Menino Jesus, é a imagem de cada um de nós que, em momentos como esse, se esquece de que temos uma pátria definitiva com Deus no céu, que se esquece esse coração, de um coração divino que tem provido todas as coisas, que não tem deixado nada faltar, e se desespera e corre atrás do primeiro, que oferece o pão, a água, a lã, o linho, o óleo e a bebida. Somos materialistas. Aquele que vive na matéria não compreende o sobrenatural. E Deus é sobrenatural. Entenda isso. Deus é sobrenatural. Não dá para viver na matéria e no sobrenatural. Não dá. Não dá. São coisas diferentes. A palavra de Deus nos diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não dá. A matéria precisa nos servir e não nos levar ao serviço dela. Grande parte do desespero atual é porque vivemos na matéria e temos medo de perder a matéria. A matéria do corpo, a matéria da saúde, a matéria do alimento, a matéria das coisas, a matéria dos divertimentos, a matéria de tantas coisas. E olha o que o Senhor vai dizer, lá no versículo 10. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o óleo, quem lhe prodigalizava a prata e o ouro que ela consagra a Baal. Olha, esse coração materialista, que às vezes a gente confunde, a gente acha que materialista é quem quer ser rico. Não, materialista é quem é firmado na matéria. Eu só acredito naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo. O coração materialista, ele não entende que é Deus que provê todas as coisas. E até aquilo que nós oferecemos a outros deuses, que não é o nosso Deus, é Ele mesmo que provê para nós. Ah, como Deus nos esclarece pela sua palavra. E olha o que ele diz: porei fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e todas as suas festas. Devastarei sua vinha e sua figueira. Eu a farei espiar os dias de Baal, quando lhe queimava as ofertas, ataviada do seu colar, das suas joias, para cortejar seus amantes, sem pensar mais em mim. Eu não quero trazer essa palavra como uma profecia do coronavírus ou dessa quarentena que estamos vivendo, não. Mas é uma palavra que nos ensina a viver momentos como esse. Em momentos como esse, que Deus nos priva das nossas festas, de estar com os amigos. Hoje mesmo, eu estaria com amigos celebrando 17 anos da minha profissão. E não podemos estar juntos. Nós ficamos nas festas. Ah, meu Deus, como eu gostaria de ter uma festa. Mas esquecemos que Ele nos priva por amor. Ele nos priva porque Ele quer nos dar algo a mais.
Porque por consequência do nosso livre-arbítrio, da nossa prostituição, do nosso pecado, nós trouxemos ao mundo tantos males. E quando eles vêm contra nós, não sabemos lidar com eles. Porque para lidar com eles, precisamos voltar à raiz. Para lidar com males, precisamos voltar à raiz, à origem de todo bem, que é Deus. Que é Deus. E você pode dizer, mas Deus está nos castigando. Eu não sei. Eu não estou aqui para dar respostas a respeito disso. Eu sei que quem ama castiga. É a palavra de Deus que nos diz isso. E por muitas vezes, para consertar erros nossos, Deus precisa nos trazer situações. E cabe a nós o que fazer com elas. Entrar no desespero ou ir à esperança, que é Cristo. E ele continua dizendo, por isso eu a atrairei. Versículo 16. E a conduzirei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Por isso eu a atrairei, a conduzirei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Esse momento é o que Deus quer falar ao nosso coração. O que temos deixado falar ao nosso coração? Notícias falsas da internet? Tragédias, porque a gente gosta de uma tragédia e de divulgar tragédia mais ainda? Notícias que nos trazem o desespero materialista? Ou temos deixado nessa quarentena Deus ministrar ao nosso coração? Ele tem nos trazido ao deserto das nossas casas, sem trabalho, sem diversão. Para isso, Ele quer ministrar ao nosso coração. E Ele diz no versículo 18, naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido e não mais de meu Baal. Não mais Baal será o esposo da nossa alma. Não mais o materialismo dominará a nossa alma, mas o Senhor desposará a nossa alma. Versículo 22, eu o desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Farei dele para mim uma terra bem semeada e usarei de misericórdia com Lohuana. Lohuama quer dizer aquele que não tem afeição. Então aquele que achava que ninguém mais o amava, que não tinha mais a afeição do Senhor, verá a afeição do Senhor. E direi a Lo-ami, do hebraico, que diz, aquele que não é mais meu povo, aquele que acha que não é mais meu povo, que eu o abandonei, eu direi a ele, tu és o meu povo. E ele me dirá, vós sois o meu Deus. Apesar de ser tempo quaresmal, eu digo, aleluia. É isso. É isso que a palavra quer ministrar ao nosso coração. E no versículo 3, no capítulo 3, desculpa, ele continua dizendo, o Senhor disse, me ama de novo a tua mulher, que foi amada de seu amigo, que foi adúltera. Ele fala a Oséias, a quem ele tinha mandado desposar uma mulher adúltera, para sentir o que Deus sente a respeito de nós. E ele diz assim, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel. Embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uvas, que eram oferendas naquele tempo feitas a outros deuses. Embora busquemos outros deuses, o materialismo, Deus nos ama. A grande verdade desse tempo de quarentena é que Deus nos tem permitido viver esse tempo por amor, para ministrar ao nosso coração. Ele nos tem trazido ao deserto para ministrar ao nosso coração. E diz o versículo 4, porque por muitos dias os filhos de Israel ficarão sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem monumento, sem efode e terafim, que são objetos litúrgicos do povo de Israel. O povo ficará sem missa, sem cultos públicos, sem reuniões de oração. O povo ficará sem chefe, sem trabalho. Está aqui. Palavra de Deus acertada, atual, para situações como essa. Mas ele promete, lá no versículo 5, e é aqui que eu quero encerrar com você, esse nosso devocional, essa nossa léxica divina, esse nosso mergulho na palavra. Depois disso, os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, que é a imagem de Cristo, lá no Antigo Testamento. E recorrerão comovidos ao Senhor e à sua bondade no final dos tempos. Ai, irmãos, é esse o fruto que nós podemos colher. No final desse tempo de quarentena, podemos colher 2 frutos. Ou passou, terminou,
eu vou voltar aos meus deuses? Ou é o Senhor, o meu Deus? Foi Ele que me sustentou. E eu vou iniciar a vida nova. Depois de toda a quarentena que o povo de Deus viveu lá, naqueles 40 anos do deserto, a resposta de Deus foi dar uma terra onde Ele fosse adorado. Depois dos 40 dias de Cristo no deserto, a resposta foi o anúncio do Evangelho, que diz que Ele busca adoradores em espírito e em verdade, para tê-lo como Deus e Senhor. A resposta dessa quarentena pode ser a melhor possível se você voltar-se à palavra, à oração, se você voltar-se ao Senhor. Ele quer nos levar ao deserto. Ele quer ministrar ao nosso coração. Eu quero encerrar com uma breve oração. Se você pode, você é cristão, não importa a sua denominação, se você é católico, evangélico, protestante, tradicional, carismático, pentecostal, ortodoxo, copta, fecha teus olhos por um instante. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana é capaz de compreender aquilo que o Senhor tem reservado para os que o amam. E de olhos fechados, nos coloquemos na presença do Senhor, Pai amado. Nos colocamos na Tua presença porque cremos que a Tua palavra diz que não existe mais véu entre nós e a Tua santidade. Queremos Te pedir que esse tempo seja um tempo em que o Senhor ministre ao nosso coração. Que o Senhor nos leve ao deserto. Que a Tua palavra fale para nós, que mesmo privado das nossas festas, que mesmo privado das nossas celebrações, de estar com os irmãos na nossa igreja, adorando o Senhor, comungando de Ti e da Tua palavra, nós cremos que nesse deserto o Senhor ministrará ao nosso coração e nos trará de volta de todo adultério, de toda prostituição espiritual, para que sejamos Teus. Nós Te pedimos tudo isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ressuscitado no meio de nós. Amém. Que toda paz e toda alegria do ressuscitado esteja com você. Espalhe essa palavra, espalhe esse vídeo. Mais do que isso, entra nessa palavra, experimenta dela e multiplica os testemunhos. Porque eu sei que Deus falará ao teu coração. Porque Ele nos trouxe ao deserto para falar ao nosso coração. Paz e alegria. Deus abençoe.